nessa aula daremos continuidade ao grande tema que iremos abordar nessa etapa, que é o assunto referente ao trabalho. Analisando aqui as concepções e os pensamentos de Marx, Weber e Durkheim. Veremos então esse conteúdo a partir da resolução de 4 exercícios. Preparei uma primeira questão, que é objetiva, e depois 3 questões discursivas para a gente poder aprofundar o pensamento de cada um desses autores. Questão 1. Marx, Weber e Durkheim, os 3 autores clássicos da sociologia, tiveram cada um a seu modo uma vida política intensa e fizeram reflexões importantes sobre o Estado e a democracia de seu tempo. É sabido que cada autor clássico da sociologia, apontado no texto acima, buscou um objeto para que pudesse, com seu método, observar a realidade social. Nesse sentido, enumere a segunda coluna, a partir da primeira. O que acontece? Eu separei essa questão aqui mais para vocês poderem ter algumas palavrinhas chaves, porque todas elas têm sociais aqui no final, tá vendo? Fatos sociais, classes sociais e ação social. Sociologia, vou estar falando obviamente de relações sociais. Então, por que eu separei essa questão? Porque tem umas palavrinhas-chave, muitas vezes vocês vão se deparar com uma questão de prova, do Enem, de vestibular, alguma coisa nesse sentido, e às vezes vocês veem a palavra fato social, classe social, ação social, e muitas vezes fala assim, poxa, aí você tem lá autores para você poder saber de quem aquele texto está falando. E tem algumas palavras que são chave no pensamento de certos autores. Então, olha só, Karl Marx ele vai focar muito no pensamento de classes sociais. Ele fala sobre a questão de as classes dominantes, que é a classe burguesa, infringindo o seu poder, o seu domínio sobre as classes dos proletariados. Então, um foco central no pensamento de Karl Marx é a questão das classes sociais. Quando você vai para Emile Durkheim, ele já está falando aqui de um outro ponto, que é a questão dos fatos sociais aqui. Já Marx e Weber, vou até botar aqui, ele já está focando mais na questão da ação social. Tá? Nós vimos detalhadamente o pensamento de cada um desses autores na outra aula, tá? E aqui nós vamos dar uma explanada então para sintetizar esse conteúdo. Tá? Essa questão é mais para vocês poderem ter uma relação aqui, porque são palavras-chave que muitas vezes vocês podem se deparar com algum conteúdo relativo a uma questão de prova ou alguma coisa nesse sentido, e aí vocês terem essas expressões chaves aqui no pensamento de cada um desses sociólogos. Questão 2. Relacione os seguintes conceitos dentro do pensamento de Marx: capital, trabalho, luta de classes e proletariado. O que acontece? Eu até desenvolvi aqui um texto para poder falar sobre isso, tá? Nós falamos sobre o pensamento de Karl Marx. Karl Marx ele vai trabalhar muito com essas palavras aqui, então se vocês já tiveram uma aula de história sobre Karl Marx, vocês certamente já ouviram essas palavras: capital, trabalho, luta de classes e proletariado. Mas estamos falando de trabalho aqui, nesse grande tema. O que está presente muito no pensamento de Karl Marx? É a ideia de que existe uma luta de classes, onde a classe proletariada, que é a classe dos trabalhadores, estaria sendo dominada por uma classe burguesa, que seria então aquela que domina os meios de produção. E essa classe que domina os meios de produção, ela acumula o lucro, é o capital, é o excedente em cima da mão de obra do proletário. Tá? Então, na lógica de modo de produção capitalista, a força de trabalho é a única mercadoria que produz valor, ou seja, que produz capital. Então, mas o trabalho tornou-se uma atividade massacrante e alienada nesse contexto. O desenvolvimento histórico e social decorre das transformações ocorridas no modo de produção, como resultado da luta de classes. Então, perceba que aqui Marx fala um conceito importante, que é a relação da luta de classes, porque ele enxerga, ele vê aqui um grande impasse de interesses, daquela classe dominante, que domina o Estado, que domina os meios de produção, e da classe dos trabalhadores, do proletariado, que é explorada por essa classe que controla o Estado. Então, trabalho e capital representam duas forças em oposição, em conflito. Assim, o capitalismo próprio criou uma classe revolucionária. Então, assim, o próprio capitalismo criou uma classe revolucionária que deve se organizar para, no momento oportuno, fazer a revolução social rumo ao socialismo. Essa classe revolucionária seria o proletariado. Aqui eu dou muito foco sobre a questão do trabalho, mas vocês certamente veem isso aqui também em história, em geografia, falando sobre a questão das revoluções socialistas que foram promovidas, que levaram alguns países a chegarem ao comunismo, porque Marx ele vê então a importância do proletariado
se unir, né? Tem até uma frase dele famosa, né? Trabalhadores de todo mundo unidos, né? Em prol da classe, né? Dos trabalhadores. Então, partidos, né? Políticos fala muito de classe trabalhadora, fala de usa muito termos como burguês, né? Fala muito do proletário. Geralmente tem um pensamento socialista, marxista. Tá? Então, aqui é só vocês terem uma síntese aqui sobre a visão de Karl Marx sobre o trabalho. Questão 3. Explica a relação presente na obra de Marx e Weber entre o capitalismo, o trabalho e a ética religiosa. O que vai acontecer? Marx e Weber ele vai ter uma noção sobre o trabalho bem diferente da de Karl Marx. Karl Marx ele tinha uma perspectiva bem revolucionária, uma perspectiva de lutar contra esse sistema, e ele vê o trabalho como sendo algo, uma ferramenta de exploração para que a classe burguesa ela consiga enriquecer e acumular o capital. Tanto é que tem uma obra de Karl Marx que tem esse título, o Capital. Então ele vê essa classe burguesa explorando o proletariado para acumular o capital. Então ele vê o trabalho como um meio de exploração. Já Marx e Weber não. Marx e Weber ele vai entender o trabalho como algo que dignifica o homem, porque Marx e Weber é muito influenciado sobre uma ética religiosa protestante, mais especificamente calvinista, aonde ele entende, tanto é que tem uma obra dele, né, que fala sobre a ética protestante e o espírito do capitalismo, onde ele mostra que nos países onde o capitalismo se deu muito bem foram geralmente os países que têm uma matriz protestante que valoriza muito a noção do trabalho. Então, aquelas pessoas que trabalham de forma muito árdua para poder acumular capital, para poder ter uma melhor condição de vida. Então, eu até falei isso na nossa parte teórica. Você pega países como a Inglaterra, como os Estados Unidos, que tiveram uma matriz protestante e que se desenvolveram muito por causa dessa noção de aqui na Terra você ter uma vida digna e você honrar a Deus a partir do seu trabalho, tá? Então, em síntese, a gente pode dizer aqui que este autor defende que o desenvolvimento do capitalismo só foi possível por conta do encontro entre a sede de lucro e uma ética religiosa, cujo fundamento é uma vida regrada de autocontrole que tem na poupança uma característica central. Então, você pode perceber que ele fala muito da ideia de poupança, da ideia que está intrínseca aqui dentro do capitalismo, que é você poupar para você poder ter dinheiro, para poder gastar e conseguir adquirir outros bens a partir de um acúmulo dos bens produzidos pelo seu trabalho. Assim se forma o espírito do capitalismo, e nele o trabalho árduo e disciplinado aparece como virtude. Então, o trabalho como algo virtuoso, como caminho para o sucesso profissional e para a salvação espiritual. Então, é até presente dentro do calvinismo, dentro de uma corrente protestante, a ideia de que você é salvo não apenas pelas suas ações espirituais, mas também por tudo aquilo que você faz nesse mundo. Então, o seu trabalho árduo, disciplinado, para poder melhorar o mundo, para transformar o mundo, para fazer isso aqui um lugar melhor, é muito valorizado dentro da ética protestante como algo bom. Então, esses países com viés capitalista, né, e que também tinham uma ética protestante, eles se desenvolveram muito. Tá? Então, Marx e Weber escreve até uma obra para explicar esse fenômeno. Questão 4. Como Emile Durkheim entende a noção de trabalho? Já Durkheim, ele vai ter muito uma noção orgânica do trabalho. Nós falamos sobre isso. Ele tem uma noção muito voltada, pensa no corpo, né, onde cada parte, né, depende da outra. Então, a sua mão depende do seu coração, o seu coração depende do seu rim. Então, é tudo organicamente ligado, não existe uma parte do seu corpo que é mais importante. Então a visão depende do seu cérebro, tudo em você está muito intrinsecamente ligado. Então Durkheim ele já tem uma noção que é mais voltada para solidariedade na questão do trabalho. Então nós vamos encontrar aqui, para Durkheim o trabalho é um fato social presente em todos os tipos de sociedade, ou seja, o trabalho é algo que se impõe a nós indivíduos independente da nossa vontade. A divisão social do trabalho, por este autor, promove a coesão social e por isso deve ser preservado. Aqui não está muito a palavra solidariedade, porque aqui está focado mais no aspecto técnico do trabalho que Durkheim desenvolve. Mas aqui tem a palavrinha fato social, que é importante, e a questão da divisão do trabalho. Então, divisão social do trabalho, que é cada um fazendo uma função, que também remete à ideia do corpo, né? Cada parte do seu corpo tendo uma função e executando, né, uma operação. Tá? Então você enxerga com os olhos, você ouve com o ouvido. Então cada parte do seu corpo tem uma certa função. Então Durkheim ele entende o
o trabalho assim, como sendo um corpo, uma coisa orgânica. Então a divisão social do trabalho é muito importante para a manutenção desse sistema. Bem, então basicamente nós resolvemos aqui as 4 questões, tá? Fechamos a resolução de exercícios aqui, depois entraremos em outro conteúdo. Então, até uma próxima, um grande abraço.